Voltei. Parte 2. Se você caiu nessa parte de paraquedas, tem a parte 1. Eu vou deixar a parte 1 linkada. Então você volta. Vai lá assistir, acho que dá uns 10 minutinhos de vídeo da parte 1, mais ou menos. Volta pra lá e depois você vem pra cá. Para este vídeo a gente vai fazer a mesma coisa, como se a gente tivesse feito um intervalinho lá da sala de aula. Você vai chegar, vai comentar o seu nome, a sua turma, tá bom? E essa daqui, pra ser mais pentelha ainda, porque eu tô dessas, vou deixar, a gente vai colocar um hashtag alguma coisa aí no final da aula, beleza? Fiz um quadro aqui e esse quadro eu vou tentar trabalhar melhor com a professora Liliane lá na nossa live, pra fazer o quê? Pra gente entender, eu vou coloquei algumas palavras montadas aqui, o que é ser um administrador, tá bom? Coloquei aqui que ser administrador, por exemplo, é cuidar de pessoas. Não tem como fugir. A Veridiana, tu só dá exemplos de atualmente. Que bom que eu dou exemplo de atualmente, pelo menos se eu estivesse dando exemplo só do passado. Gente, o que está sendo feito com as pessoas nesse momento? Cuidando de pessoas. Veridiana, mentira, não vem com essa balela não. Mentira, porque o pessoal tá pensando, na verdade, são os hospitais que não terão condições de atender todas as pessoas. A capacidade máxima supere muito que as pessoas vão parar no hospital. Vamos lá. Beleza, a gente tá pensando isso, mas isso é estratégico. Eu tenho que pensar em pessoas da melhor maneira que eu posso cuidar delas. A gente precisa cuidar de pessoas tanto na sociedade, como a gente precisa também cuidar de pessoas no nosso dia a dia. A gente precisa cuidar das pessoas na nossa organização. A gente precisa tentar entender que aquelas pessoas são seres humanos e elas têm necessidades, elas têm desejos, elas têm vontade, elas têm problemas, elas têm necessidades próprias. Mais pra frente, eu não sei se sou eu ou a professora Liliana que vai trabalhar, a gente vai trabalhar uma tal de pirâmide de Maslow. Se você quiser dar uma xeretadinha nela aí, corre que esse é seu momento. O que é essa tal dessa pirâmide de Maslow? Ela tá dividida em faixas, em necessidades, em que você só consegue atingir uma necessidade quando uma sua inteira está completa. Então, para você conseguir acessar plenamente todas as necessidades, todas as escalas de necessidades, a anterior tem que estar completa. E o que a gente precisa disso? Preciso motivar as pessoas. Eu preciso mais básico que isso, que é o nosso pilar, o basilar. Essas pessoas precisam estar bem alimentadas, elas precisam se sentir seguras, elas precisam ter necessidades básicas atendidas. Veridiana, isso não acontece? Lógico que acontece. A gente está pensando ali nas nossas necessidades básicas, que nós temos todos os dias bem definido. Né? Que nós temos alimentos à nossa mesa, a gente tem o nosso saneamento básico cumprido lá, mas nós temos inúmeras outras pessoas que ainda não têm isso à disposição, ou não tem isso regularmente à disposição. Como é que ela pode pensar em outras necessidades se ela não alcançar essas primeiro? Então, cuidar de pessoas é cuidar também do seu psicológico. Quem já trabalhou num ambiente hostil, onde o teu líder, a tua líder berravam com você o tempo inteiro, é desesperador. Você não se sente bem, você tem desespero de ir trabalhar. E aí você fala assim, só ir embora. Não! Você tem contas a pagar. Então você não pode simplesmente colocar a tua bolsa no ombro e ir embora dali. Então cada um tem as necessidades próprias de cada um, tá bom? O que é ser um administrador? É conhecer o mercado, é conhecer o ambiente interno e externo da nossa instituição. Eu mandei um texto para vocês falando sobre sistemas abertos e sistemas fechados e como as organizações devem se posicionar dentro desse ambiente. Se ela é considerada uma organização de sistema aberto ou se ela é conhecida como organização de sistema fechado. E quando a gente lê aquele texto, a gente chega à conclusão que não há organizações de sistema fechado. As organizações, hoje elas são impactadas por 1000 ações externas. Elas são impactadas pela política, elas são impactadas pela economia, elas são impactadas por novas tecnologias, são impactadas, olha só, por uma pandemia. Então o mercado, hoje a gente está vendo a bolsa
bolsa fechando, se eu não me engano já foi pela 6ª ou 7ª vez, apenas essa semana, acho que começou semana passada, na sexta-feira, o Circuit Breaker, e olha como isso impacta. Alguma coisa que você não tem controle. E eu tenho que entender desse mercado. E mais do que entender desse mercado, não só do financeiro e como a minha empresa vai ser impactada, entender o que o meu cliente está precisando. Será que eu estou realmente olhando para as necessidades do meu cliente ou para as necessidades da minha organização? O que a minha organização está desejando? O que minha organização está precisando? Então, a gente precisa definir isso. A gente precisa entender, precisa minimamente conhecer. E aí eu já passei para o próximo, que é conhecer o nosso público. Se eu não sei quem é o meu público, se eu não entendo as necessidades do meu público, o que acontece? Eu não consigo atender a ele. Eu não consigo atender as novas demandas. Vocês vão ouvir comigo em outra aula falar sobre Ford, e Ford falava o quê do público? Ele falava que o público pode escolher a cor de carro que eles quiserem, desde que seja preta. Traduzindo isso, não tinha opção nenhuma. Mas Veridiana, por que escolhiam por que a cor do carro tinha que ser preta? Porque é clássico? Não, porque as tintas, se eu não me engano, depois eu passo pra você certinho, elas secavam, se eu não me engano, 10 segundos antes. E isso, na linha de produção, é tempo. E tempo é dinheiro. Então, eu preciso conhecer as necessidades do meu público. Eu preciso entender o que o meu público deseja para efetivamente inovar, por exemplo. A gente fala tanto de inovação, a gente vai ouvir tanto de inovação ao longo do nosso curso, que é preciso entender que a inovação ela só acontece quando eu tenho olhar para o meu público, quando eu consigo efetivamente entender o que o meu público quer. Então, eu preciso entender, quando eu peço para vocês comentarem, tá bom o áudio, deixa algum comentário aí para eu saber o que dá para melhorar, o que dá para mudar, a gente vai testar live, é porque nesse momento em que nós estamos passando, a gente está tentando atender a necessidade do nosso público. Vocês, por exemplo, acabaram de chegar, vocês têm várias necessidades e de repente aconteceu isso. O que acontece? A gente ainda não sabe, a gente está tentando descobrir. Então a gente tem que tentar observar o público e entender as melhores, como é que a gente pode atender as necessidades de vocês, sem falhar com a transmissão de conhecimento, sem falhar com a quantidade de informação disponíveis para você, para que isso vá impactar vocês da menor maneira possível, tá bom? Próximo, processar informações. E aí, processar informações, gente, não é só fazer tabela, ok? Não é só fazer planilha, não é só fazer... Isso daí qualquer um faz. Comece a pensar o seguinte: você recebe uma demanda de informações do teu chefe, da tua chefe. Você faz uma planilha. Você sabe realmente o que aquelas informações planilhadas elas significam? Você consegue efetivamente definir quais informações são importantes e relevantes para a instituição? Ou você bate cara crachá? Era para fazer essa tabela, entreguei essa tabela. Fazer essa tabela, entreguei a tabela. Cara crachá. Não. Nós precisamos entender quais as informações são as mais importantes para o nosso aprendizado. Quais informações são mais importantes para a nossa instituição? Quais informações o meu gestor, a minha gestora precisam nesse momento para tomada de decisão? Será que essa planilha que eu estou passando era melhor ser desenhada desse jeito ou desta forma? Mas Veridiana, a minha empresa não permite que sejam feitas alterações. Não tem problema. O que você pode fazer? Você pode enviar a planilha do jeitinho que a instituição quer e enviar uma planilha falando qual seria a melhor forma de enxergar aquilo. As sugestões são sempre bem-vindas. E quando elas não forem bem-vindas, tudo bem, você fez a sua parte como colaborador, tá? Então, a gente não pode ser... Eu dei um exemplo aqui na aula, no presencial, para turma A, B, C, sei lá qual turma foi. Imagina que eu decido na minha empresa fazer... agora eu vou colocar no meu restaurante suco de laranja, tá bom? Então eu vou vender sucos de laranja que antes não vendiam. E aí, agora que eu decidi... Gente, esse microfone tá ligado, se não tiver eu vou ficar muito doida. Tá ligado. Eu decido fazer suco de laranja na minha organização.
Tá bom. Então eu vou colocar lá no restaurante e peço pro meu funcionário, pra minha funcionária, e não, vai lá na feira veridiana e vê quanto é que tá a dúzia da laranja. Porque agora a gente vai botar suco de laranja. Tá bom, eu vou lá, serelepe, na malemolência, na feira e vou descobrir. Olha, chefe, a dúzia da laranja tá saindo, sei lá, R$8. Tá em promoção, sei lá. Tá saindo R$8. Essa é uma informação válida? Você poderia ter melhorado essa informação? Certamente que sim. Muito. Como assim? Eu poderia ter visto essa informação na feira. Eu poderia ter visto essa informação no mercado. Eu poderia ter visto essa informação na venda. Mais do que isso, eu poderia ter visto qual informação? Eu poderia ter visto se a dúzia da laranja, se eu comprar em vez de uma dúzia, se eu comprar 2 dúzias, ou a partir de qual quantidade de dúzias você me dá um desconto. Eu poderia falar qual é a melhor laranja dependendo da determinada época. Você já poderia ter negociado o valor da laranja de maneira prévia. Então, como a gente passa as informações, são o suficiente para que a gente dê a tomada de decisões. Porque conforme eu vou processando essas informações e vou mostrando essas informações, é que eu tomo decisões. E a tomada de decisões, ela é fundamental em qualquer organização. Tá bom? Agora que você chegou até aqui, depois eu vou fazer o terceiro com esse lado aqui, ó. Então eu vou pausar esse vídeo também para não ficar tão longo, para na hora de carregar no YouTube. Então você vai colocar lá seu nome, a sua turma e vai colocar hashtag cheguei vivo até aqui. Hashtag cheguei vivo até aqui. Beijo, até daqui a pouco.